RCP Notícias. Ora viva, boa noite, são já 19 horas. Vamos dar início ao Jornal da Noite para hoje, 13 de janeiro, feriado nacional. Começa daqui a pouco o primeiro jogo da Copa Africana das Nações CAN 2023. Prova a ser disputada até o próximo dia 11 de fevereiro. Cabo Verde está presente mais uma vez na CAN e é a quarta participação na Copa de África das Nações este ano, que decorre na Costa do Marfim. O selecionador nacional disse há instantes ao jornalista Moisés Évora que o trabalho de casa já está feito, a equipa vai realizar um treino esta noite e outro amanhã de manhã. Bubista diz que a mensagem neste momento que tem passado aos jogadores é para a importância de vencer os jogos. O mais importante é o grupo, tendo em conta a equipa nesse caso, tendo em conta o adversário que pode apanhar é de nível superior, nível da melhor que tem na África e no mundo. Portanto, não tem que fazer tudo em equipa e dar nós jogadores mais criativos, digamos assim, possibilidade de poder mostrar esse valor individual nos momentos que estiver essas condições ali. Mas nosso foco é claro, é poder fazer bons jogos e poder espiar vitória. Como não tive não cano, nunca perdi um jogo, 3 empates, mas nunca consegui passar fácil. Daí que esse licinho está na cabeça dos jogadores, não tem passado isso para poder entender que é importante ganhar jogos. E para ganhar jogos eu tenho que marcar gol e tentar sofrer. Portanto, é um trabalho de equipa, tudo nós está bastante motivado que esse CAN. A equipa também está bastante esperançosa que é possível fazer um grande CAN. Obviamente não tem adversários de calibre, mas ali na CAN qualquer adversário tem ser de um nível bastante difícil. Portanto, nós não temos que encarar todo o jogo e que claramente que pensamento na vitória, obviamente respeitando todo o adversário. Para o jogo de amanhã contra o Ghana, o selecionador diz que temos pela frente um adversário difícil, mas garante estar confiante na nossa seleção. Cabo Verde pretende conseguir um resultado positivo, diz Bubista. Em termos individuais e coletivos, mas não estou confiando na nossa equipa, estou confiando que nós somos capazes de fazer um bom jogo, não estou confiando que nós somos capazes de espiar a vitória de princípio no fim do jogo, para também para todo o povo cabo-verdiano sentir orgulhoso daquilo que trabalho que tem sido feito. Na nossa equipa, esse é pensamento, não estou a ficar assim no corredor, estou a brincar às vezes com outros jogadores, e tudo isto aqui é o mesmo pensamento, então não estou a ficar satisfeito com isso. Primeiro porque, mesmo sendo adversários que tem o título a nível da África, nesse caso Ghana, que está a ser mais títulos, mas nós nunca temos que receio, não temos ali que um peito aberto para disputar jogos. Mandam dizer, não saber que é difícil, mas é difícil para eles também, que também ser nada fácil, nem para nós nem para eles. Copa Africana das Nações começa a ser disputada hoje com a partida inaugural entre os anfitriões da Costa do Marfim e a Guiné-Bissau, sendo que Cabo Verde estreia-se logo amanhã domingo, 14, diante da sua congênere do Ghana, em jogo do Grupo B. Os Tubarões Azuis voltam a jogar na quinta-feira 19, num derby lusófono ante a sua congênere de Moçambique e terminam a sua fase de grupos no dia 22 diante do Egito. Passageiros que deveriam viajar ontem à noite no navio Crioula no percurso Maio-Praia continuam retidos na ilha do Porto Inglês por causa do cancelamento no navio devido às questões climatéricas. O Crioula foi à Ilha do Maio, mas não conseguiu atracar por causa das más condições do mar. Indignados, esses passageiros pedem uma intervenção urgente de quem de direito para a resolução do problema. Neste grupo de passageiros estão dezenas de imigrantes que tinham voos para Lisboa, agendados para hoje e amanhã. Alguns, inclusive, já perderam os seus bilhetes. É uma reportagem do José Carlos Varela. A cidade do Porto Inglês amanheceu hoje com um grupo de pessoas revoltadas que inicialmente deveriam viajar ontem à noite para a cidade da Praia, mas tal não aconteceu devido ao cancelamento do navio Crioula por causa do tempo. Ora, o barco até que veio ao Maio, mas não conseguiu atracar porque o mar não permitiu, obrigando os passageiros que estavam a bordo de regressar para a cidade da Praia e os que estavam no Porto do Maio continuar na ilha e cheios de incertezas. Boa parte são imigrantes e estes já começaram a calcular prejuízos. A mim chama Alice, nasci na Senegal, minha filho de cabo-verdianos. Eu nasci na Senegal, bem também com o Maio, primeiro vez que está bem ali, tomo bilhete para Maio com Boa Vista. Conseguiu, esse cancela ontem é que numa informação
ticaba ngate mas foi outro plano. Na vida sempre gosto com aquele modernismo ali, nós devemos toujours um plano B. Nunca pode compreender país como Cabo Verde, que está papel de desenvolvimento, mas aquele desenvolvimento para mim é só na boca. Mas en prática nunca está nada, aquilo é normal. Isso foi de aléa climática, c'est vrai. Tem aléa climática, mas você busca outro plano. A mídia assim, vraiment bem gosta, vraiment passa um momento agradável, mas tudo que ele sabe que passa de acabar para chão. Estou descontente, para modo bem comprar passagem que para sexta-feira. Para modo mim embarcava hoje na volta de 1 hora para arrancar para a França. Nunca tem chance, mas e as falando ontem, para não, mas está mandando mensagem. As que manda, não tive que comprar passagem para quarta-feira. Que para veja, não chega a vila, as falando, as que têm uma informação de dar uma barco que tem passagem e só na quarta-feira. Quarta-feira que está resolvendo nosso problema. O Sacolino disse que de perder 2 passagens internacionais. 2 passagens internacionais, está quase perdido. Para modo eles que têm maneira de responsabilizar, para aquela, mas que tem barco, mas não sabemos que barco tem. Barco passa barco está na praia. O que significa para nós que é imigrante? Está para a pessoa perder vontade de bem. A mim está bem para modo de meu. Mas se percebe pessoas, amigos falando, não quero mais, então falam assim, eu quero trazer as vidas, mais que nós vamos ao hotel. Para modo mais que tem condições. Tem teoria que está falando, uma parte que vem para modo, bem uma que conseguir tratar para modo de tempo, ok, não tem tempo de tempo, mas também o governo, quem quer autoridade, pode haver uma solução para nós que não está na ilha. Bom, por exemplo, para mim, se a viagem segunda-feira, a gente tem que bater no novo processo de visto e que é novidade para ninguém conseguir uma vaga para visto, é tão difícil. Imaginando que também hoje não tem que ir para novo visto, não tem que ir para comprar nova passagem. E seria interesse excelente? A mim nem é móvel que entra uma mensagem. A nossa reportagem contactou a CV Interilhas e nos foi informado que a viagem de ontem só será retomada na próxima quarta-feira. E quantas ligações aéreas estão programadas para terça-feira. Enquanto isso, os passageiros vão vivendo na esperança de dias e horas melhores. Portanto, fica então esta informação: passageiros que deveriam viajar ontem à noite no navio Crioula no percurso Maio-Praia continuam retidos na ilha do Porto Inglês por causa do cancelamento no navio devido às condições climatéricas. No Dia da Liberdade e da Democracia, a Juventude do Movimento para a Democracia promoveu esta tarde um encontro entre a Juventude Ventoinha da Ilha de Santiago e o presidente do partido, Ulisses Correia e Silva. Um encontro com o propósito de acordo com o presidente da JPD, Vander Gomes, de reflexão sobre os perigos que a democracia enfrenta a nível nacional e internacional. O evento tem que envolver toda a ilha de Santiago, Santiago Norte, Santiago Sul, com o objetivo de não celebrar 13 de janeiro, o Dia da Liberdade e da Democracia. É um encontro, sobretudo, de festa, de celebração, mas também para levar jovens, juventude cabo-verdiana, a refletir sobre os desafios que a democracia cabo-verdiana e os desafios que a democracia internacional tem a passar nesse momento. E jovens têm que estar atento aos perigos que hoje em dia tem. O perigo do populismo, o perigo das fake news, o perigo da desinformação, o perigo da apatia cívica. Portanto, esse é um encontro de festa, mas também de reflexão sobre a importância da democracia. Apesar disso, o líder da Juventude para a Democracia está convicto que a democracia está presente na juventude, apontando a participação e opinião dos jovens nas redes sociais. Vander Gomes quer também que a juventude cabo-verdiana faça essa participação também nas organizações juvenis e da sociedade civil. A geração pós-90, também que é a geração, nasceu praticamente com a democracia em funcionamento. Mas acho que quando notou jovens ativos nas redes sociais que emitir sua opinião e saber que se fosse num outro regime político, acho que tinha as oportunidades ali. Portanto, não estou assim que os jovens te valorizar. Mas é preciso não reforçar a valorização com a adoção de alguns comportamentos. E os comportamentos de passar para uma maior e melhor participação de jovens na vida política,
Pode ser através dos partidos políticos ou de movimentos cívicos. E essa reunião de encontro de hoje também não queria levar para essa reflexão ali e para incentivar jovens a participar na vida política e nos partidos políticos. O encontro com a participação dos jovens da Ilha de Santiago decorreu esta tarde no Auditório Nacional e contou com a presença do presidente do MPD, Ulisses Correia e Silva. Vamos agora a Santa Catarina de Santiago, onde a Câmara Municipal promoveu uma conferência com o objetivo de compreender e analisar as datas 13 e 20 de janeiro sob o signo de novos rumos da história da independência à liberdade. Jornalista Ângela Monteiro. A conferência Novos Marcos da História da Independência à Liberdade, realizada pela autarquia santa catarinense no Centro Cultural Norberto Tavares, juntou no debate 3 protagonistas sem intervenção política ativa para melhor compreender e analisar o Dia da Liberdade e da Democracia e do Dia dos Heróis Nacionais. Fala a presidenta Jacira Monteiro. É preciso não confundirmos a liberdade com a libertinagem, que é quando não respeitamos o limite do outro e quando estamos, de uma certa forma, a ultrapassar aquilo que nos é exigido enquanto cidadão. Mas Cabo Verde goza no seu pleno de uma liberdade de expressão, como já tinha dito, e prova disso foi as histórias que foram passando aqui. Nós tivemos hoje uma aula magna sobre a independência, a liberdade. Tivemos uma aula magna em que nós podemos perceber todo o caminho percorrido, portanto há toda uma luta que foi feita, que é preciso também nós darmos continuidade e respeitar esse legado. Daniel dos Santos debruçou sobre a independência, Partido Único e democracia, Arnaldo Silva sobre o mandato popular e a governação democrática e José António dos Reis levou o tema O Estado da Democracia, um balanço necessário, e sob a moderação do jornalista António Monteiro. O conferencista José António dos Reis salientou que é preciso entender em que estado se encontra a democracia e se as promessas de 13 de janeiro de 1991 estão a ser cumpridas. No quadro da comunicação que eu fiz, dificuldades em termos da prática democrática e tentei explicar eventualmente o que condiciona de alguma forma a nossa prática democrática, né, com o nosso percurso histórico, em que o cabo-verdiano teve de lidar com situações de limitação das suas liberdades, não é? O colonialismo, o Partido Único. E hoje em dia, como que há uma reminiscência no nosso comportamento de algo, portanto, desse passado, que embora estejamos a viver numa sociedade democrática, mas temos comportamento ainda com resquícios de algum autoritarismo. E também chamei a atenção para alguns dados resultantes da sondagem para um maior investimento nas liberdades, na democracia, sobretudo por uma educação que promova o pensamento crítico nas escolas, quer dizer, deve-se começar desde de tenra idade. Dia da Liberdade e da Democracia, 13 de janeiro, data das primeiras eleições livres e democráticas após um período de 15 anos do regime do Partido Único. E aconteceu hoje a sessão solene especial na Assembleia Nacional. A deputada Daucide Zilda Oliveira, ao discursar na Assembleia durante a sessão solene comemorativa do dia 13 de janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia, avançou que a construção de uma democracia plena em Cabo Verde exige uma vigilância constante, requer um compromisso renovado com a transparência, a luta contra a corrupção, a desigualdade, a justiça social e a educação cívica. É essencial, diz, a formação de uma cultura de respeito pela dignidade humana. A deputada da Nação entende que urge reconciliar as promessas da democracia com a realidade. Através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância, da diversidade e da paz. A estabilidade política é um ativo importante para Cabo Verde. Ela, todavia, não se compagina com conflitos institucionais desnecessários, com falta de cooperação ou lealdade institucional, ou com ataques que fogem ao politicamente aceitável.
O desafio que persiste é garantir não apenas a participação popular nas eleições, mas também uma governança transparente, responsável e que responda às reais necessidades do povo cabo-verdiano. Urge reconciliar as promessas da democracia com a realidade vivida pelos cidadãos, garantindo que a voz de cada cabo-verdiano seja verdadeiramente ouvida, sem temor de represálias. Não podemos aceitar que cidadãos continuem a ser perseguidos e assediados nas diversas instituições e empresas, ao ponto de lhes serem sonegados os seus direitos políticos, por não lerem pela cartilha do partido político no poder. Apelamos ao Governo para que tome medidas no sentido de se pôr cobre a estas situações que perigam a democracia. O passado deve servir de referência para não cometermos os erros de outrora. E o líder da bancada do PAICV, no seu discurso, citando dados da afrosondagem, apontou que 70% dos cabo-verdianos estão poucos ou nada satisfeitos com a democracia e que 80% consideram que os políticos não têm ouvido o que o povo tem para lhes dizer. Face a esses dados, João Batista Pereira diz que os políticos e as instituições democráticas do país ainda têm todas as condições de pôr cobro a esta queda de confiança da sociedade. Apesar dos ganhos reportados por reputadas instituições internacionais, não podemos perder de vista que, segundo a afrosondagem, 70% dos cabo-verdianos estão pouco ou nada satisfeitos com a democracia. 42% acham que somos uma democracia com grandes problemas. 80% consideram que os políticos nunca ou poucas vezes fazem o melhor para ouvir aquilo que o povo tem para lhes dizer. E 22% dos cabo-verdianos aprovariam que apenas um partido político fosse autorizado a concorrer em eleições e a governar. São dados que nos convidam a refletir e agir. A queda de confiança nos atores políticos e nas instituições democráticas constitui uma tendência mundial, mesmo nas democracias mais consolidadas. Porém, tendo em conta a juventude da nossa democracia e a nossa condição de microestado insular, temos todas as condições para pôr cobro a esta tendência. E a voz dos jovens cabo-verdianos é fundamental para a construção de uma sociedade justa e próspera, visto que a democracia não é apenas um sistema político, mas uma forma de vida que exige a participação ativa de todos. Assim considerou o líder da bancada do MPD no ato solene do Dia da Liberdade. Por esta razão, Paulo Veiga apelou à participação massiva da juventude nos processos eleitorais que o país vai enfrentar. A voz dos jovens cabo-verdianos é vital para a construção de uma sociedade justa e próspera, pois a democracia não é apenas um sistema político, mas uma forma de vida que exige a participação ativa de todos. E a opinião dos jovens é única e valiosa, e é através dela que podemos construir um Cabo Verde mais forte e inclusivo. Por estes motivos, entendemos que é crucial investir na educação cívica e política, a fim de se conhecer os direitos e deveres como cidadão, como sendo o primeiro passo para participar ativamente na construção de uma sociedade cada vez mais livre e democrática. Participem nas eleições, envolvem-se em organizações cívicas e comunitárias, associações políticas, nomeadamente as juventudes partidárias, e estejam informados sobre os assuntos que afetam o nosso país e lembrem-se de que a liberdade e a democracia não são apenas conquista do passado, mas compromissos contínuos. E para o Presidente da Assembleia Nacional, a par da independência e a implementação da democracia é uma das maiores conquistas do povo cabo-verdiano, sendo por isso um marco importante no percurso do país. Envolvidos 33 anos, diz Austelino Correia, é preciso olhar que o 13 de janeiro contribui para a inclusão de Cabo Verde no movimento internacional de universalização e consagração dos direitos humanos e da dignidade. Quando o legislador constitucional cabo-verdiano coloca a dignidade da pessoa humana no epicentro da ossatura constitucional, ele convoca-nos a todos, sem opção de escolha, a respeitar as pessoas enquanto seres humanos, portadores de direitos
de faculdades e de liberdades. É integrada nessa compreensão universal dos valores humanistas que devemos encarar o 13 de janeiro, considerando que as premissas que estão na base desta celebração não podem ignorar a marca de água da fundação da base social e política em que vivemos. O povo cabo-verdiano reafirmou no dia 13 de janeiro de 1991 a vontade de mudança de rumo. E mais de 3 décadas passadas, fica claro que a decisão tomada era aquela que conduziria o país ao progresso. E o Presidente da República, ao discursar na sessão solene do dia 13 de janeiro, apontou que no mundo, e Cabo Verde não é exceção, a democracia tem de vencer a demagogia que a enfraquece. Lembrou o Presidente da República, para quem a nossa democracia é motivo de orgulho, mas está marcada por uma excessiva crispação que precisa ser trabalhada. A democracia cabo-verdiana, no caso os partidos, têm perdido o seu peso de cidadania e é preciso recuperar o papel de representação dos partidos políticos, frisa o Presidente da República. Continua a ser importante o papel de representação dos partidos políticos, já que eles propõem candidatos às eleições legislativas em monopólio e também às eleições municipais, sendo eles as locomotivas da democracia. Há que evitar o seu descarrilamento nas sinuosas curvas da demagogia, do populismo e do extremismo, quando não se vê meios para alcançar o poder, tomando conta da política, empobrecendo-a e corroendo as instituições. E a reportagem da RCV também ouviu o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva sobre o 13 de janeiro. Temos o desafio de termos cada vez mais instituições mais fortes. Cabo Verde também se diferencia por esse facto. Temos o desafio de fazer com que possamos erradicar a pobreza extrema, porque a pobreza não deixa de ser um constrangimento à liberdade e à democracia, mesmo um constrangimento indireto, porque pessoas fora da pobreza são pessoas mais livres nas suas escolhas e nos seus direitos, e são desafios que nós estamos cientes e fortes a trabalhar para conseguirmos chegar lá. Não só a nível da erradicação da pobreza extrema, como a redução significativa da pobreza absoluta. Como é que o Primeiro-Ministro reage, portanto, às declarações, às observações das forças políticas da oposição, mas também do próprio Presidente da República com relação à necessidade de aprimorar, portanto, alguns aspectos? Eu não sou analista, os analistas farão as leituras, aquilo que eu disse, repito, a democracia é uma construção, temos que ter orgulho naquilo que construímos, orgulho naquilo que somos, aquilo que temos todos estado a construir, e a democracia não é um privilégio de partidos políticos, não é um privilégio do poder, é um privilégio do povo. E quanto mais cidadania tivermos, quanto mais participação tivermos, particularmente nos jovens, para verem a política como algo nobre, ter uma participação cidadã, primeiro, se licenciarem, depois votarem nos momentos em que forem chamados. E o Dia da Liberdade e Democracia também foi celebrado em Lisboa. O evento contou com a presença do Ministro das Comunidades, Jorge Santos, que destacou o papel que a diáspora cabo-verdiana assume no desenvolvimento democrático do país. Cultura é a nossa bandeira. Onde estão? O cabo-verdiano transportou consigo a cultura. Estamos em mais de 42 países do mundo com a nossa cultura, com a nossa diáspora. Nós estamos nas ilhas, mas a nossa diáspora está na diáspora com Cabo Verde. Por isso é que são embaixadores culturais, sociais, mas também económicos. E hoje, por exemplo, a nossa diáspora já contribui, em termos da nossa economia, com mais de 34% do produto interno bruto de Cabo Verde. São 34%, que é mais do que o somatório do investimento externo e também das ajudas públicas ao desenvolvimento do país. Isto conforta-nos e sentimos orgulhosos por ver que a nossa diáspora também é uma diáspora de sucesso, é que investe, que está a evoluir. Existe uma grande ascensão social aqui em Portugal, em toda a Europa, mas também no Senegal, em Angola, nos Estados Unidos, onde nós sentimos orgulhosos por ver que principalmente as segundas, terceiras e quartas gerações de cabo-verdianos estão cada vez mais ligados a Cabo Verde, não é? E ainda por cima com ascensão social, cultural e técnica. Por isso é que eu prescindi de estar em Cabo Verde para celebrar lá, e em representação do governo de Cabo Verde, como Ministro das Comunidades, estarei cá para, conjuntamente com as comunidades, e não só, e com a comunidade portuguesa, com os amigos de Cabo Verde aqui de Lisboa, e partilharmos esse momento.
Hoje, portanto, o 13 de janeiro, feriado nacional, é Dia da Liberdade e da Democracia. O 13 de janeiro é a data em que, pela primeira vez, em 1991, os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias após 15 anos em regime de partido único. As primeiras eleições multipartidárias no arquipélago foram ganhas pelo MPD. Vamos agora até a Ilha do Sal, quando são 19h25. A Corrida da Liberdade voltou à estrada e percorreu as principais ruas e avenidas dos Pargos. Para além dos atletas do Sal, a tradicional corrida contou com a participação de 20 atletas de outras ilhas do Barlavento, divididos pelas categorias séniores, júniores, veteranos e juvenis, em masculinos e femininos, para além da habitual presença de atletas paralímpicos. É uma reportagem do Vítor Souza. O percurso deste ano, com partida e meta no Largo de Nhalirina, nos Espargos, começou com os juvenis masculinos e femininos que percorreram 3 km, tendo chegado em primeiro lugar Patrick Cabral, da Ilha do Sal, com o tempo de 9 minutos 32 segundos e 36 décimos, seguido por Valdir Lopes, de São Vicente, e Diogo Duarte, do Sal. Prova correr um pouco cansativo, difícil, concorrência de atleta forte. Em júniores femininos, em terceiro lugar, Thaisa Fortes, na segunda posição, Esther Santos, de São Vicente, e em primeiro lugar, Marina Delgado, a campeã nacional e medalha de ouro nos Jogos das Ilhas, em França. Eu tinha adversário de passado e já me acostumado com isso, prova que tranquilo. Em séniores masculinos, a prova foi marcada pelo regresso às vitórias do experiente atleta Cândido Costa, que completou o percurso de 9 km em 13 minutos, 29 segundos e 10 décimos. Concorrente forte. Tem um boi Sintantão, 19 anos, ele é um atleta forte, mas esperança que manda também. A prova foi um bocadinho fácil para mim. Um treino teu e fica fácil. E depois, desde 2019 que me ganha a prova, nunca ganhei nunca mais. Em segundo e terceiros lugares no pódio, os santantonenses William Santos e Cleiton Delgado. Em séniores femininos, vitória para Letícia Neves, de Santo Antão, seguida por Maria Silva, de São Vicente, e Crisolita Rodrigues, também de São Vicente. E que era a dificuldade dessa prova? Nenhum. Não. Normalmente o que é para correr? Correr 10 km, vamos fazer corrida de montanha também. Em veteranos, o percurso foi de 5 km. Em femininos, só houve 2 participações. Elizabeth dos Reis, de São Vicente, ficou em primeiro lugar, seguida por Maria Gomes. Veteranos masculinos, João Fortes, de Santo Antão, foi o mais veloz. Gostar, tinha maltas, foi bom prova, não consegui vencer, mas que as maltas que participaram também, de parabéns, que eles fizeram ótima corrida também. Dei máximo, vai nem ritmo, consegui vencer meu colega, não já era 2, infelizmente que apareceu mais, que mulherada está meio de estrada, mas estrada é um divertimento, se querer não ver, nunca ganha, não te divertir. O vice-presidente da Associação de Atletismo do Sal, Júlio Nagana, fez uma avaliação positiva do evento e da qualidade e competitividade dos atletas e recomenda mais provas do género para que os atletas possam evoluir. Nenhum atleta pode evoluir só treinando, então ganhando esse tipo de prova dá o ritmo aos atletas, e isso é positivo. Tínhamos estudado o percurso, a ideia no início era fazer os 10 km, mas depois vimos aquilo que é a festa e o número de atletas, reduzimos a prova para 9 km e a prova saiu muito bem dentro daquilo que nós planeamos. Quanto aos prémios, 50 mil escudos para os primeiros classificados séniores. Segundo lugar, 40 mil escudos e 30 mil escudos para o terceiro lugar. Um valor considerado satisfatório tendo em conta o percurso. São já 19h29. O Conselho do Tarrafal de São Nicolau acolheu pela primeira vez um workshop sobre reflexologia podal na nossa saúde. A atividade teve como objetivo dar a conhecer aos tarrafalenses sobre esta terapia, melhor dizendo, que visa estimular pontos específicos das plantas dos pés, que pode proporcionar alívio de dores, relaxamento e melhora na circulação sanguínea. Reportagem do Rony Brito. A reflexologia é uma técnica de massagem que utiliza a pressão em pontos específicos dos pés, mãos e orelhas que correspondem a órgãos e outras regiões do organismo. A reflexologista e são nicolauense Carla Salomão, residente há vários anos no Dakar, nos explica o objetivo e o intuito do workshop. É algo como perceber que pessoas que têm conhecimento
É algo que te ajuda pessoas a trazer conforto na sua vida, relaxamento, para quem sofre estresse, ansiedade, má circulação de sangue. Ele é uma terapia de trazer seu benefício e que estou usando na Europa, na Brasil, estou usando para trazer conforto nas pessoas que sofrem de cancro, naquela fase que têm dor, para trazer um alívio, porque ele alivia a dor. Para quem está sofrendo de insônia, então, já como está ali na San Nicolau, meio de San Nicolau, porque nunca também partilha com pessoas que ele compreender, aquele bocadinho como saber, para saber mais, para saber que também poder cuidar de sua saúde através de seus pés. Esta técnica é dividida em 3 pontos que correspondem à região onde a massagem será feita. Cada ponto funciona como um mapa do corpo, entre os quais a reflexologia podal. Para este reflexologista, muitas pessoas confundem esta terapia como uma massagem. Ele não é uma massagem, ele é uma técnica onde você utiliza a pressão através dos dedos, você vai trabalhar certos pontos na boa pé, que também traz aquele estímulo para pôr energia no corpo da circula, que às vezes está bloqueado, circulação de sangue. Então, ao fazer aquele estímulo, ele também passa aquela informação daquele nervo para o cérebro, que também traz aquele conforto, aquele relaxamento e aquele bem-estar. Durante o evento, as pessoas tiveram a oportunidade de ter uma sessão da terapia da reflexologia podal. Doris dos Santos, uma das participantes que beneficiou de uma sessão, fala da sua experiência em fazer esta terapia. Senti uma energia muito boa, consegui sentir o corpo, principalmente a hora que ele tocou alguns pontos, que ele estava a falar que refletir no estômago ou nos outros órgãos do nosso corpo. Me senti bastante tranquila, me senti tocada, aconchegante. É muito bom, te recomendo a pessoas mesmo a fazer sessão e experimentar também energia boa, convivência. O workshop sobre a reflexologia podal na saúde ficou marcada pela fraca adesão da população do município de Tarrafal de São Nicolau. Vamos terminar este jornal no município de Tarrafal de Santiago. Apolo G, Dynamo, Ferro Gaita, Léo Pereira, Naima, Biggs e Patronato foram alguns dos artistas que subiram ao palco do primeiro dia do Festival de Música no Santo Amaro 2024. O evento, que está enquadrado nas festividades de Nho Santo Amaro, teve lugar na Orla Marítima de Ponta de Atum e terminou hoje, sábado, por volta das 9 da manhã. Pormenores com Ângela Mendes. O primeiro dia do Festival de Música em Santo Amaro arrancou por volta das 23 horas desta sexta-feira, com atuações dos grupos locais que animaram os primeiros festivaleiros que estiveram na Orla Marítima de Ponta do Atum, no município do Tarrafal. E quando o relógio marcava 1h da manhã, o artista Black G subiu ao palco e levou o seu estilo rap e hip-hop aos festivaleiros. Se me falou há pouco desde 2015 que ele foi uma que nota flor, ele foi motivo de luta, todas as ações que faz, todos os trabalhos que ainda faz, é para um dia para subir para o palco Santa Amaro. Já por volta das 2 da manhã, a artista Neina subiu ao palco pela primeira vez no Festival Santo Amaro e levou ao rubro o público que esteve presente. Foi top. Jandura que queria vir para aquele festival e todo ano não queria vir, finalmente esse ano 2024 também. Sou uma contente, o público recebeu muito amor. Sou uma feliz que está naquele festival e como o Santa Amaro é um santo que ainda aprecia tanto. Sempre ainda para mim sair esse ano mesmo para o festival, uma contente. Logo em seguida subiu ao palco o artista Big Z, que levou o ritmo Afrobeat e Afro House, que contagiou os festivaleiros presentes. Adoro show, por acaso, me curto mesmo, o público até vibra comigo e está cantando aquela música, para mim que é lá que tem preço. E que sensação de hoje, o público está cantando, toda a música que você canta. É aquela que é a realização de um artista, para nós não está fazendo nosso trabalho, nossa música, mas é que o intuito na chega nas pessoas e para pessoas de cor e horas que não são show, na priva palco, para se cantar junto com nós. Já por volta das 4 horas da manhã, o artista Dynamo, um dos mais esperados da noite, subiu ao palco e levou as suas melodias românticas já conhecidas. Opa, foi top, man, incrível. Para já, quero começar a dar parabéns à organização. Está mesmo nice. E graças a Deus os horários também cumpri. Som está incrível, palco está nice, público está on fire, então é só agradecer.
E por falar do interior de Santiago, o ritmo do Funaná não podia ficar de fora. Este ficou a cargo do artista Tony Fica e em seguida o palco pertenceu ao artista Léo Pereira. Já no amanhecer, o artista mais esperado subiu ao palco, Apollo G, que com seu jeito descontraído não decepcionou o seu público, que até por volta das 9 da manhã estavam a vibrar com o artista. O segundo dia do Festival Santo Amaro, no município do Tarrafal, está agendado para as 22 horas deste sábado. E o público deu nota positiva ao primeiro dia do Festival de Música em Santo Amaro, no município do Tarrafal de Santiago. Bom, minha atividade está decorre normal, na normalidade. Não tem só artistas campeões e bodonas que estão atrás de nós. É um momento de diversão, convívio e também de paz. E para nos celebrar essa festa de nosso município, que é de Santo Amaro. Para mim é um evento que está levando a viver e ter um momento cultural de harmonia, paz, junto com os artistas. E só entender agradecer e tudo e organização. Mara, que é o nome? Edgar. Onde é o festival? Festival Sapista, boa festival. Que artista que gosta, mano? Artista que gosta, mano? E na Cabiango, é Apolo. Você gosta de organização? A organização Sapista, cool, que é uma área de mal, tudo quase fixe. Mara, que é o nome? Ginebra. Mara, que bem essa? Está bem direito, está suave, está bom bem. Você gosta de organização de festival? Está bom a organização, está fixe, a organização está fixe também. E você está comportando direito? Está comportando tudo direito, sim. Está bom comportamento. E você espera para amanhã? Mas está sendo mais ainda, mais bom ainda, mais nhaco. Festival New Santo Amaro, que termina hoje no município de Tarrafal de Santiago. Uma breve notícia internacional. A missão da ONU no Iêmen avisou hoje que os bombardeamentos norte-americanos e britânicos e os ataques dos rebeldes Houthis contra a navegação no Mar Vermelho estão a comprometer os esforços para alcançar a paz naquele país. O chefe da missão da ONU, Hans, afirmou em comunicado que registram com grande preocupação o contexto regional cada vez mais precário e o seu impacto adverso nos esforços de paz no Iêmen, na estabilidade e segurança na região, apelando à máxima moderação para reduzir a tensão. 19h38. Termina este Jornal da Noite, edição, apresentação da Astrides Lima, técnica de Daniel Cunha. A todos, a continuação de uma ótima noite de sábado, um bom descanso. Novas informações aqui na sua rádio amanhã com o jornalista Orlando Lima. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor